Deus, eu agradeço o cumprimento e deixa a paz. A paz do Senhor. Vamos fazer a oração para dar início ao culto nessa noite. Senhor, meu Deus, Deus Pai, querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e de glória. Sim, Papai querido, sim, Papai santo, é diante da Tua presença que nos colocamos para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Abençoa o culto desta noite, toma direção, Pai, fala os nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, Pai. Receba toda adoração, todo o louvor que aqui serão entoados ao Teu bendito nome, Senhor. Opere nosso meio, alegre os nossos corações, perdoa nossas falhas, Deus, em nome de Jesus. Toca, meu Deus, Pai, salva, cura, liberta, Senhor, Pai. Em Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 151. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Aleluia! Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de dor. Glória a Deus! Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de dor. Glória a Deus! Fala-me Aleluia! cada dia, É Jesus amado, Jesus santo, de poder. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tua voz eu quero, e neste mesmo som, Oh, maravilha de Deus! Aleluia! antigo, É Jesus querido, aleluia! tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve
louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino 169, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Glória a Deus, aleluia. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, maravilha, aleluia. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, aleluia. Oh, porque Jesus Glória a me Deus, ama. aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Eu não glória. posso te Oh, explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 244. Glória a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Oh, maravilha, aleluia. Louvai a Jesus Glória a Deus, poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, Aleluia, Jesus. que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou
confia em Deus, mas reza proteção ao meu Senhor, que tenho no meu coração. Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Deus santo, aleluia. Nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 46. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cujo título nos diz: Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-se adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Senhor, meu Deus, Deus Pai, santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glórias. Adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, papai. Obrigado, Senhor, pela tua presença sentida em nossas vidas, Deus. Continue conosco, Senhor, receba a tua graça. Todo louvor que aqui serão entoados ao teu bendito nome, Pai. Derrama poder, graça, benignidade, alegra os nossos corações. Ó Deus, obrigado por esta palavra maravilhosa. Deus, que a tua vontade é ser feita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos fala, né, que o Senhor Jesus, né, naquela noite que ele, né, foi traído, ele foi então ali no Getsemane, né, junto com os seus discípulos, e ali ele pedindo que os seus discípulos ficassem com ele naquela hora, né, porque creio eu que naquela hora era um momento de angústia, né, um momento de tristeza para o coração do nosso Senhor, porque ele sabia que um daqueles, né, que um dia andou com ele ia o trair, né, louvado seja o nome do Senhor, mas ele tinha que passar por aquilo ali para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas ele, né, em todo momento ele estava pedindo somente que, né, o Pai fizesse a tua vontade, né, que se
não pudesse, né, livrar ele daquele momento, daquilo que ia acontecer com ele, mas, né, que fizesse a tua vontade, não a dele. Em momento nenhum o Senhor Jesus Cristo desistiu de nós ali naquele momento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tinha que passar por tudo aquilo ali para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando, adorando, bendizendo o nome dele, para que hoje você também que está indo nos ouvindo estivesse aí fazendo tudo aquilo que você almeja na sua alma fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sei que o Senhor Jesus, ele, né, sentiu ali também tristeza, né? Por isso que ele foi ali orar. Ele mesmo falou em sua palavra que, né, o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E assim somos nós aqui neste mundo. Nós temos que nos preparar constantemente, porque nós sabemos que o nosso inimigo de nossas almas, ele tenta a todo momento, né, nos tragar, a todo momento nos derrubar, né? A todo momento ele usa alguém para nos trair. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus não, ele sempre está conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, o Senhor Jesus levou os seus discípulos ali e ele foi orar, né? Orou a primeira vez, orou a segunda vez e orou pela terceira vez. E em todo este momento, ele sentiu que ele estava sozinho, sozinho sim, com a presença daqueles que ele levou ali para estar com ele. Mas ele sentiu também que em todo momento o Pai, o nosso Deus, não o desamparou, não o deixou sozinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos neste mundo apegar somente com o Senhor Jesus, né? Colocar somente as nossas forças, né? As nossas forças na mão do Senhor, né? Porque muitos, né, hoje em dia colocam a sua esperança no homem, né? Coloca a esperança no governador, no presidente, coloca a sua esperança para que venha ter um mundo melhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que o nosso mundo melhor está somente em Jesus. Nada podemos esperar deste mundo mais, porque a palavra do Senhor diz que este mundo jaz no maligno. Então nós temos que somente, né, buscar, procurar, né, a presença do Senhor constantemente, porque afinal de contas foi Ele que morreu ali, foi Ele que foi entregue na cruz do Calvário, né, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né. Louvado seja o nome do Senhor. E eu passo a oportunidade para o Jefferson. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glórias. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aleluia. Saúde a todos, amado Senhor. Amém. A paz do Senhor. Eu gostaria de cantar a cantar o cristão de número 304. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Amém. Desprezando toda dor, eu vou a Oh, maravilha de Deus. Aleluias. e o Calvário ao pecador sempre apontas. Flechas transpassaram-me, padeci grande, mas Jesus, minha luz, fez-me vencer. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Aleluia. A face adorada de Jesus verei,
está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que ele por mim, Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a meia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que deve que salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perder. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a meia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Eu agradeço a oportunidade esta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o número 547. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar.
temos essa convicção, né? Louvado seja o nome do Senhor, que o Rei, né? O nosso Senhor Jesus, Ele está voltando, né? Glória a Deus. Muito breve Ele vem nos buscar. Deus, aleluia. Basta somente que nós, né, possamos esperar mais um pouquinho, né? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para passar para o pastor Edson trazer a palavra. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu nome, porque tu és Deus santo e fiel. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Toma, Jesus querido, nas tuas mãos o teu servo, Senhor. Abençoe ele grandemente, assim como o Senhor tem feito. Usa ele poderosamente, Pai, na tua palavra e em tudo que tu queres, Pai amado, para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres e felizes, porque até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos guardado e Ele tem nos livrado do mal. Glórias a Ele por isso. Culto da família, onde assim essa família se reúne para louvar e bendizer o nome do Senhor pelas suas grandes misericórdias sobre a nossa vida. Queridos, em pé, como se encontramos, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, e somente o versículo de número 12, para assim meditarmos na bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Deus, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo louvor, Senhor. Nesta noite, fala conosco, Pai, como sempre tem falado. Derrama a tua unção, derrama o teu poder, alegra os nossos corações, Senhor. Usa-nos como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Faça a tua vontade, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Hoje queremos falar com a igreja com um tema que nos diz assim: aprendendo com as provações de Jó. Vamos aprender nesta noite com o patriarca Jó alguns dos seus ensinamentos mediante as lutas que ele passara, a qual não é diferente de nós nos dias atuais. Provação é uma prova ou sofrimento que determina determinadas pessoas, na verdade, passam por fatos relativos às suas escolhas ou por situações fora do seu controle. Ou seja, determinadas pessoas adentram provações porque eles mesmos buscam tais tribulações para si. Em contrapartida, existem outras pessoas que, sem buscar provações, ela vem sobre a sua vida. O texto que nós lemos nos diz que quando somos provados e passamos pela prova, se tornamos pessoas bem-aventuradas, felizes e aprovadas por Deus. E subsequente, receberemos a coroa da vida, a qual o nosso Deus prometeu dar a todos os que têm atitude para se tornarem vitoriosos.
que eu, você, nós, a Igreja de Jesus, devemos ter atitudes para, em meio à provação, em meio às provações, sairmos vitoriosos. Sem dúvida nenhuma, toda prova, em seu momento de ação vivenciada pela pessoa, dói, machuca muito. Quem já passou por prova sabe o que é esse sofrimento. Mas com fé em Deus, na pessoa do seu Filho, nós cremos que podemos suportar a dor para vencê-la. Toda prova, ela gera em torno de uma dor. Uma dor sentimental, uma dor física. Tudo que for cabível a sermos provados em meio a esse teste, nós iremos sofrer. Mas é importante a igreja saber que quando nós estamos em uma prova, se nós segurarmos com todas as nossas forças ao Senhor nosso Deus, nós iremos vencer qualquer prova que seja. Todos nós estamos sujeitos a passar por provações na vida, principalmente porque vivemos em um mundo que está manipulado pelo príncipe das trevas. Mas com Jesus no barco, toda a tempestade que vier contra nós, podemos suportar. Não existe um ser humano na face da terra que não passa por provações, que não passa por tentações, que não passa por afrontas. Mas a igreja tem uma fidelidade para com Jesus. Ela irá passar por esta prova cantando o hino da vitória. 1 Pedro no capítulo 1, versículo 6 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam-se entristecidos por todo tipo de provação. A prova, ela traz sobre a vida do crente tristezas tremendas. Mas é neste momento da tristeza, é nesse momento da luta, é nesse momento da dificuldade que você tem que mostrar, ó crente, a sua veracidade para com o teu Deus. Aleluias. É no momento da dor, não só no momento da alegria, mas no momento da dor, que você tem que ter fé, convicção no Deus que tu serve. Muitas pessoas, quando adentram as provações da vida, têm de se afastarem de Deus. E aí que mora o perigo. Pois o homem sofrendo na presença de Deus, ele será vitorioso. Porém o homem sem Deus, ele é um masoquista, machucado e derrotado. 2 Pedro 2,9 diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para a vida do juízo. Queridos, as provas, elas existem. As provas, elas virão enquanto nós vivemos neste mundo, enquanto nós vivemos neste corpo, elas virão. Mas infelizmente existem algumas pessoas que não suportam as provações que vêm sobre a sua vida. Como eu disse, uns adquirem provações por si próprio, pela sua conduta do dia a dia. E é justamente esses que buscam provações para si no dia a dia, são os primeiros a entregarem
a coroa da salvação, a coroa da vida. Deus, Ele diz na palavra dele, que se você, meu irmão, se você, meu irmão, perseverar, Ele tem um livramento para ti. Deus tem o melhor para ti, igreja. E é em meio às lutas que o sol da justiça há de raiar sobre a sua vida. A Bíblia, ela relata que este mundo está reservado para uma grande provação. Porém, Deus, em sua bendita misericórdia, Ele tem prometido para a sua igreja, que quando chegar essa hora, Ele vai guardá-la de todo sofrimento. Por isso, a igreja tem que exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque a promessa de Deus é fiel e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Este mundo, mediante a Bíblia, está reservado para um grande dia de provação. Mas a igreja não irá passar por esta provação, porque Deus, na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, promete que nesse dia a igreja será guardada, resguardada de toda a tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 nos diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também, igreja, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando falamos de provação relativando à Bíblia, a primeira pessoa que surge em nossa mente é o patriarca Jó, o qual sofreu, segundo a Bíblia, severas, mas foram severas provas. Mas Jó perseverou em não pecar contra Deus. Muitas pessoas, quando adentram as provas, o primeiro que eles tendem a crucificar, a maldizer, é a Deus. Jó, em nenhum momento, ele desfez-se de Deus. E Jó, no final de todas as provações que ele tivera, ele pôde cantar o hino da vitória. Todos nós, crentes, convictos em Jesus, podemos, em meio às provações, cantarmos o hino da vitória. Podemos marchar em passos fortes, largos, rumo à vitória que Deus tem para nós, além das provações. Vejamos algumas lições da vitória de Jó, mediante as suas provações, para que sirva de base fortalecedora para nós, a igreja de Jesus. A primeira lição de Jó, nesta noite, para nós, igreja, a primeira provação de Jó nos ensina o qual grande foi o sofrimento dele, o qual nós estamos sujeitos. A primeira provação de Jó foi a perda dos seus bens materiais e a perda dos seus filhos amados. Qual de nós seria capaz de passar pelas provações, de perdermos os nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, a nossa mobília? Quem de nós seria capaz de perder os filhos, outrora gerados através do nosso amor? Quem de nós poderia suportar tamanha provação nos dias de hoje? Muitos, com certeza, pediriam para se afastarem da igreja e da presença do Senhor. Muitos adentrariam o mundo em vícios, se
se entregando às bebedices, às orgias e às depressões da vida. Muitas pessoas que estão no mundo afastadas da presença do Senhor é porque tiveram pequenas provações e não aguentaram o sofrimento. Imagina, igreja, tu passar pela provação de Jó, de perder todos os seus bens materiais e os seus filhos amados, e você ainda poder louvar a Deus. Só quem tem confiança em Jesus é capaz de tal ato. Só quem realmente conhece o Deus que serve, que é capaz de ter uma atitude em meio a essas provações, louvar o nome do Senhor. Somente aquele que conhece o Pai, o Filho e o Seu Espírito Santo seria capaz de vencer a essa terrível tentação. Jó, capítulo 1, versículos 13 a 17, conta o que aconteceu. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e o seu servo feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a sua herança. Jó perdeu os seus herdeiros. Este homem estava falido. Este homem estava sem filhos. Este homem estava com o coração partido, o coração rasgado. O seu corpo se conduzia em dor. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Jó pecou contra Deus. Em nenhum momento Jó murmurou contra Deus. E existem pessoas que trupicam numa pedra e largam Deus porque machuca o dedão. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, povo de Deus. Em meio às provações, que nós podemos cantar o hino da vitória. Em meio às provações, que nós podemos testemunhar ao mundo que o nosso Deus é Deus no céu, na terra e no mar, e Criador de tudo que neles há. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deuteronômio 13:3 diz: o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Igreja, nós estamos sujeitos às provações do nosso Deus. Deus quer testemunhar de ti para o mundo. Deus quer testemunhar de ti para Satanás, o derrotado. Que em meio às lutas, o seu lábio ainda glorifica e bendiz o nome dele, aleluia. Porque sobre a tua vida há a marca da cruz de Cristo. Sobre a tua vida está o sangue puro carmesim do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que foi invertido na cruz do Calvário por ti. E você, igreja, e você, noiva, conhece esse valor, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Às vezes o nosso inimigo, ele pensa que qualquer pedrada que ele dá em nós é motivo de nós largarmos o Senhor. Ele está enganado. Ele está enganado, porque a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor. Temos um compromisso para com Deus
isso para conosco. Louvado seja o santo nome do Senhor para conosco. Aleluias. O Senhor nosso Deus nos prova. E é nesta provação que nós vamos vencer. Jamais, em nenhum momento, queridos, mediante a luta, levante bandeira branca. Quem tem que levantar a bandeira branca é Satanás e os seus anjos derrotados, para pedir trégua, porque o povo de Deus é vitorioso, porque o nosso general nunca perdeu a guerra. E nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. A prova dói, sem dúvida, ela dói, mas depois que ela passa, ela traz um fortalecimento a nós, que por ela passamos. Aleluias. Jó perdeu seus bens materiais, perdeu seus filhos amados, e não pecou, e não desfaleceu as suas forças para com Deus. A segunda provação de Jó foi a perda da saúde, a contração de uma enfermidade maligna em sua carne. Detalhe, essa enfermidade, essa doença que Jó adquiriu, ela foi permitida por Deus. E ela foi colocada na vida de Jó pelo príncipe das trevas, por Satanás. Deus permitiu que o diabo tocasse na pele de Jó. Aquele homem forte, robusto, cheio de saúde para dar e vender, agora se encontrava molambento, agora se encontrava adoentado, enfraquecido. Ele agora estava na múria. Imagine, queridos, Jó acabara de receber a notícia que ele não era mais o homem abastado daquela cidade. Ele havia perdido toda a sua herança. Jó não poderia mais ser avô, porque os seus filhos haviam morrido. E agora, Jó recebe em seu corpo uma chaga maligna, uma lepra. Jó estava sendo provado aos limites. Mas a Bíblia diz que em nenhum desses momentos Jó blasfemou de Deus. E às vezes existem pessoas que sentem uma dor de cabeça e abandonam o culto, abandonam a presença de Deus, entregam-se às lutas, entregam-se às dificuldades e começam a murmurar contra Deus. Queridos, acreditamos que nenhum de nós seria capaz de vencer as provações que vêm sobre nós sem termos Deus no coração, sem sentirmos a presença do Senhor Espírito Santo. Jó dá essa missão para nós. Jó nos ensina que em meio às afrontas, às lutas, ainda há um escape, ainda há uma luz no fundo do túnel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículos 1 a 8 diz: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua
sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: da presença do Senhor pode ir. E feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Satanás foi diante de Deus e pediu permissão para tocar no corpo de Jó. Às vezes muitas enfermidades adentram a nossa vida e nós não sabemos o porquê das enfermidades. Às vezes adentramos a essas provações, e é neste momento que nós vemos os nossos melhores amigos, é nesse momento que nós vemos os melhores dos nossos parentes, é nesse momento que nós vemos a dificuldade está estampada em nossos olhos. Quando olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não encontramos o ombro amigo, uma mão estendida para nos socorrer. É neste momento que a nossa fé em Deus, ela deve ser sublime. É neste momento que a nossa fé em Deus deve ser verdadeira. Porque é na hora das lutas, é na hora da enfermidade, como a de Jó, que você sabe quem é teu amigo, que você sabe quem é teu parente. É nessa hora, quando ninguém quer encostar perto de você, porque a enfermidade fede, porque a enfermidade contamina, é que você vai ver aqueles que lhe dão valor. Mas é neste momento que todos estão se afastando de ti, que Deus mais se aproxima de ti. E é neste momento da enfermidade que você mais adquire humildade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jó, em meio a essas dificuldades, a qual Satanás, agora com a permissão de Deus, havia colocado na sua carne, não blasfema contra Deus. Algumas pessoas, por nada, blasfemam de Deus, ignoram a Deus, não querem a Deus. Às vezes pegam a mancha na pele, culpam a Deus, não sabendo aonde estava amanhã, não sabendo o que estava fazendo. Muitas pessoas não se cuidam, e quando as doenças chegam sobre si, eles não param para analisar que foi a maneira desordenada que ele vivia que levou a essas práticas, a essas doenças infernais. Mas culpam a Deus, culpam a Deus. Alguns dias ou anos atrás, perdi um amigo que havia adquirido uma cirrose. Em todo momento ele culpava a Deus, porque ele pegou aquela enfermidade. Queridos, uma cirrose, ela existe no ser humano através do álcool. Em qual momento Deus colocou um copo de cachaça na garganta dele? Em nenhum momento. Ele por si próprio se prejudicou. E na sua ignorância insana, culpou a Deus. Esses dias atrás, encontrei com uma colega de muito tempos passados, e ela havia dado derrame, e estava chorando e culpando a Deus, porque Deus permitiu que ela ficasse naquela situação torta. Porque Deus permitira. Queridos, eu conheci esta pessoa. Ela virava noites e noites na balada. Não se cuidava, não se tratava. Ela adquiriu para si a enfermidade. E agora quer culpar a Deus. Você convida ela para vir para a igreja, ela não quer. Como se a igreja tivesse alguma culpa do que ela fez. Ei, queridos, nós estamos debaixo do livre-arbítrio. Ninguém nesse mundo é inocente. Não existe inocente. Todo mundo vai prestar conta do seu tempo vivido na face da terra. Mais cedo ou mais tarde a hora vai chegar. Alguns vai chegar mais cedo,
hora, mas vão ter que prestar conta do que fez. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então tem que ser um corpo zeloso, zelado, para que a presença de Deus seja bem tratada. Mas tem muitas pessoas que não se preocupam com isso e detonam o seu corpo e denigrem o seu corpo. As enfermidades vão vir, meu irmão. Elas vão vir na minha vida, na tua, na nossa. Mas se nós adquirirmos uma enfermidade que aconteceu sobrenaturalmente, como a enfermidade de Jó, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas se adquirirmos uma enfermidade que nós somos causadores, devemos que clamar o médico dos médicos e pedir ao Senhor que nos cure. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ei, queridos, é Deus que nos cura, é Deus que nos livra, é Deus que nos liberta. O homem sem Deus é um ermitão perdido no mundo. O homem com Deus é um valente vitorioso que vai para a glória. Jó, em meio a esta segunda provação, em nem um segundo, ele blasfemou contra Deus. Jó agora estava sem herança, sem herdeiros e estava leproso. E ainda continuava fiel a Deus. A terceira aprovação de Jó foi o seu casamento ser abalado pela apostasia, pela falta de fé da sua esposa. Além de tudo isso, ainda o cônjuge que Jó confiava, ainda aquela pessoa íntima de Jó, se tornava apostata. Não cria mais no Deus que Jó cria, ensinou ela a crer. A mulher agora estava com o coração embrutecido, e tudo que ela falava era contra a fé de Jó. Imagine, queridos, você passando por uma provação, e aquela pessoa que tu ama, aquela pessoa que tu guardou no fundo do coração, aquela pessoa que você tem dedicado horas e horas da sua vida a ela, lhe apunhala pelas costas. Aquela pessoa que você entregava ao teu coração as suas verdades, agora estava ali contra você. Você precisando que ela lhe ajudasse a curar da lepra, e ela havia lhe deixado. Jó capítulo 2, versículo 9 diz: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Infelicidade. Tem pessoa que cospe no prato que come. Tem pessoa que não merece a confiança que nós damos a ela. São pessoas insensatas, medíocres, pessoas inúteis, que usam da nossa boa fé e depois nos apunhalam pelas costas. Quantos casamentos nos dias de hoje não estão destruídos por causa do adultério de um cônjuge? Quantos casamentos, quantas famílias não estão passando dificuldades porque alguém resolveu pular a cerca e não honrar o seu parceiro de muitos anos? Quantas pessoas nos dias de hoje dão mais ouvidos a Satanás do que a Deus? As pessoas estão dentro do livre-arbítrio, mas preferem seguir os que não prestam do que os que têm valores. Jó sofreu isso na pele. A mulher amada dele agora o traíra. Mandara que ele viesse negar a única força que ele tinha, a única esperança que ele tinha de passar por todas essas provações. É doído, irmãos, é doído. Mas a Bíblia diz que
Jó não pecou. A Bíblia diz que Jó não desanimou. Agora este homem estava sem a sua herança, sem os seus herdeiros, estava leproso e sem a mulher amada do lado, sem aquela pessoa que pudesse pegar um pedacinho daquele caco de telha e coçar-lhe as costas. E a Bíblia diz que Jó ainda estava perseverante. Salmo 26, versículos 2 e 3 diz: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e eu tenho andado nas tuas verdades. Ei, igreja, vamos andar mediante as verdades do nosso Deus, em detrimento das afrontas, as tentações que nós passamos, e mediante as traições que nós sofremos neste mundo, porque todas as intempéries que acontecem neste mundo, nós também estamos sujeitos, mas em nenhum momento vamos pecar contra Deus, não vamos nos corromper, não vamos nos vender, não vamos adentrar as maracutaias do mundo, vamos ser fiel para com Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Iremos passar por tentações, iremos passar por provações, mas em meio a essas provações, tenha certeza, Deus está contigo. Se tu perseverar confiante em Deus, tu vais chegar no final dela cantando o hino da vitória. A quarta provação de Jó foi a perda da reputação. A sua fama é posta em dúvida. Jó agora perdeu toda a moral diante da sociedade que ele viveu, que ele vivia. Jó agora não era mais reconhecido como o Senhor Jó, mas um Józinho, um Zezinho, um ninguém. Tudo que aquele homem tinha plantado, o respeito, a dignidade, agora nem os lambentos respeitavam mais a ele. Jó estava sem valor. Jó havia perdido a dignidade. Ele perdera a sua herança, ele perdera os seus herdeiros, Jó perdera a sua saúde, Jó perdera o seu casamento, e agora diante da sociedade, ele era um Zé Ninguém. Ei, queridos, isso é muita provação só para uma pessoa. Às vezes, conhecemos pessoas no mundo, e por uma infelicidade, sofremos alguma afronta, e dentro desse embate da afronta, nos distanciamos desta pessoa, e através dessa separação adentra tristeza em nossos corações, e dentre a essa situação sentimos fracos e damos lugar para Satanás em nossas vidas. E aí caímos em tentação. Por causa de quê, queridos? Por causa de uma pessoa que se diz nosso amigo, que se dizia companheiro, mas que estava do nosso lado, segundo interesses. E no momento que você não tinha mais a dar a ele o que ele queria, ele lhe abandonou. E através dessa situação você quer largar a Deus. Você quer se afastar de Deus. Jó perdeu o respeito. Nenhuma criança respeitava mais Jó. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Jó 19:9 diz: da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Esse homem não tinha mais dignidade. Ninguém parava mais para cumprimentar a Jó. Ninguém queria estar do lado de Jó. Ninguém queria mais ouvir o conselho de Jó. Era o suficiente nos dias de hoje para fazer uma pessoa se suicidar. Existem muitos suicídios no mundo, simplesmente por um fato desse, porque a pessoa perde a honra e entra dentro de uma depressão e procura a morte. Procura a morte. Mas Jó não.
Jó perseverou. Jó perseverou. Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Deus sabe, meu irmão, o que está dentro do teu coração. Deus enquadria o teu pensamento. Deus sabe quem é tu. Se você tiver debaixo de uma aprovação, não desanima. Não afrouxa as suas forças. Continua como está, levante a cabeça. Coloque sobre a tua face o brilho do Senhor Espírito Santo. Porque o que está em nosso coração, só quem sabe é nosso Deus, Deus e nós. Não precisamos sair por aí lastimando, fazendo o papel de um coitadinho. Ei, queridos, se você sair para o mundo lastimando, fazendo o papel de coitadinho, tem muita pessoa maldosa que vai lhe subjugar, que vai pegar esse teu sofrimento e jogar no ventilador, e aí você será denegrido diante da sociedade que tu vive. Tu não é um coitado, não, queridos. Tu é filho do rei, tu és príncipe, herdeiro dos céus da glória, aleluia. Isso você tem que mostrar para o diabo, que é o tentador, aleluia. Não blasfeme contra Deus. Não entregue a tua coroa em meio às tentações. Não abra mão, queridos, da sua salvação. Deus tem o melhor para ti. Todas as provas que vêm sobre nós, igreja, Deus tem um escape para nós. Basta tão somente tranquilizar-se, dobrar os seus joelhos e pedir a Deus que mostre aonde está a saída. E Deus, na sua imensa bondade, na sua grande misericórdia, vai lhe mostrar. E você vai sair e vai pisar na cabeça do diabo. Você vai pisar na cabeça do tentador, aleluia. E o nome do teu Deus vai ser exaltado e glorificado. E você vai cantar o hino da vitória. Ei, igreja, creia, igreja. Jó venceu. Ele está dando a lição na palavra dele para nós. Ele está mostrando os meios como podemos vencer. Aqui na aprovação de Jó foi a perda dos melhores amigos. Quem eram esses amigos? Zofar, Bildade e Elifaz. Amigos íntimos, conhecedores desde criancinhos uns dos outros. Criaram-se juntos, casaram-se juntos, faziam parte daquela colegagem. Viviam um conhecendo a intimidade do outro no meio das famílias, das festividades. Mas a Bíblia diz que Jó sofreu uma traição. Os amigos se afastaram dele interiormente. Para quê? Para o acusarem. Além dos amigos se afastarem deles, ainda acusavam Jó de pecador, sem conhecer a situação da vida de Jó. Aquele homem estava agora numa situação lastimável. Aquele homem não tinha mais herança. Aquele homem não tinha mais herdeiros. Aquele homem estava adoentado. A sua amada esposa não estava do seu lado. A sociedade que ele vivia não honrava mais Jó, não respeitava mais Jó. Jó entendeu que ele tinha os amigos, mas quando Jó chegou perto dos seus amigos, os seus amigos se afastaram dele e o acusaram de pecador. Ei, queridos, é muita aprovação. É muita aprovação. Aquela pessoa que você recebe na tua casa, que você divide a tua panela com ele, aquela pessoa que você estende o teu ombro, a tua mão, a tua confiança para com ele, ele agora lhe trai. Ele agora não quer saber o que você está passando. Ele está lhe julgando pela aparência, não pela intimidade. Ele não sabe que tu agora está passando por uma provação, que você agora está passando por uma grande prova e precisa da amizade deles. E eles lhe traem. E agora, queridos, se fosse de nós, será que nós iríamos superar? Será que nós seríamos capazes de
baixar a nossa cabeça e ouvir as acusações sem revidar? Jó 19:1 diz: compadecei-vos de mim, amigos. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó estava justificando para aqueles amigos mais inimigos do que amigos, talvez amigos interesseiros. As pessoas que nós arrumamos nos dias em que vivemos, pessoas que querem chegar a nós por segundos interesses, vêm, nos abraçam, dão um tapinha no ombro, diz que é amigo, mas é amigo enquanto você tem alguma coisa. Depois que você não tem mais nada, ele não quer ser teu amigo. É um zorro-baló, é um dissimulado. E quantas pessoas não têm sofrido isso no dia a dia? Essas amizades traidoras, essas amizades interesseiras. Quantas pessoas não têm saído da presença de Deus porque confiou o teu coração a um amigo insensato? Culpam a Deus, mas foi Deus que deu essa amizade? Não, queridos, Deus dá o livre-arbítrio para escolhermos as nossas amizades. Você tem que saber quem você coloca no teu peito, no teu coração. Você tem que saber quem você abre as suas verdades. Temos que vigiar. Jó, agora derrotado, fica sem os seus amigos. Jó está chegando no momento que não tem mais superação para a sua vida. Salmo 139, versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A única saída de Jó nesse exato momento é só o lado espiritual dele. É só a vida espiritual. Porque na vida secular, os apoios que Jó tinha sumiram, se desfizeram. No que Jó confiava, acabou. Porque no mundo em que vivemos, nós temos a nossa expectativa na vida espiritual e temos as nossas confianças na vida material, na vida física. Adquirimos patrimônios, fortunas, famílias, dignidade, respeito, honra, através do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa maneira de viver. Mas a vida espiritual tem que ser algo bem feito, bem trabalhado. E só é conseguido fortalecer o lado espiritual quando o nosso coração se empenha em buscar a Deus. A sexta provação de Jó foi atravessar por provação espiritual. Em meio a essa provação espiritual, ele é repreendido pelo Senhor. Jó agora procura Deus e não encontra Deus. Jó olha para a direita, a esposa não está. Jó olha para a esquerda, os filhos não estão. Jó olha para a frente, os amigos não estão. Jó olha para trás, não tem dignidade, não tem dinheiro. Jó olha para cima e não vê Deus. O homem está numa situação de provação. O diabo está chegando ao fim para fazer que Jó venha blasfemar contra Deus. Mas Jó é um homem de fé. Jó é um homem de opinião. É o que está faltando nos dias de hoje, queridos. Homens e mulheres de opinião. Homens e mulheres sensatas. Que busquem o melhor para si, para a família. E o melhor é Deus. O que falta são pessoas de atitudes. Temos muitos aventureiros nos dias de hoje, mas poucas pessoas de convicções claras e objetivas para com Deus. Jó agora está só, queridos.
A única coisa agora que pode fazer a diferença em Jó é a fé dele. E é só ele e mais ninguém que pode se fortalecer. Jó 34, 11 e 12, porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também na verdade Deus não procede piamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus conhece você. Deus me conhece. Deus nos conhece. Se nós entrarmos na aprovação, é porque Deus tem confiança. Se for uma aprovação sobrenatural, que Deus tem permitido, persevera. Você vai chegar um momento nessa aprovação que você não vai ouvir a voz de Deus, mas Deus está contigo. O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã o sol vai brilhar, a alegria vai estar no teu coração e a vitória será certa. Existem momentos na nossa vida que nós não temos ninguém. As pessoas que amamos, a nossa força financeira, olhamos e não encontramos Deus, é só nós. Mas a luz não pode se apagar. Jó 5, 17, 18 diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga. Aleluias. E ele mesmo a liga, ele vê e as suas mãos curam. Ei, a ferida da provação, é Deus que vai curar. Mas persevera, queridos. Nós não sabemos o que passamos uns com os outros, mas olha a lição. Ele venceu. Ele venceu. A Bíblia diz que Jó venceu. Sabe por quê, queridos? É uma fé que é pessoal. É uma fé tua. A tua fé é diferente da minha fé. A minha fé é diferente da fé dela. Mas todos nós temos uma fé em Deus. Mas tem uns que crê 20%, outros creem 50%, outros creem 150%. E é nesses que creem acima da porcentagem que Deus bota fé, que Deus confia. As maiores guerras são dadas para os soldados mais valentes. Deus não vai te colocar na empleita sabendo que você não é capacitado. É por isso, queridos, que mundo afora nós vemos missionários morrendo, decapitado, incendiado, assassinado, fuzilado. Ali são grandes soldados que Deus selecionou para estar naquele lugar, como Paulo de Tarso. O homem foi espancado, foi mutilado, o homem sofreu, mas em nenhum momento ele negou a fé dele para com Deus. Deus conhece a cada um de nós, as nossas provações virão, mas chegarão no tanto que nós demos conta de suportar. Deus só vai te colocar na cova do leão se ele souber que realmente você consegue, como Daniel conseguiu passar por esta prova. Cada um de nós, Deus conhece a nossa convicção. Mas é importante, queridos, que quando nós adentrarmos as provações sobrenaturais que vierem sobre a nossa vida, temos a certeza que Deus no final dela estará com a mão estendida para nós, que através de nós o nome de Deus vai ser exaltado e glorificado. Aleluias. Deus conhece os seus melhores soldados. Os melhores soldados são aqueles que vão na frente do exército. Louvado seja Deus. A sétima aprovação de Jó, se assim podemos dizer que foi a sétima aprovação, foi o manifestar do Senhor visivelmente a ele.
e o multiplicar dos seus bens. Ou seja, Deus restituiu tudo em dobro. Por que nós falamos que é uma prova? Porque, queridos, depois de você perder tudo, e de repente agora você vê Deus. Antes você ouvia Deus na oração, mas agora os seus olhos contemplam a face de Deus. Agora Deus vem sobre a tua vida, em uma das suas atitudes, que foram corretas para com Deus, e multiplica tudo aquilo que você tinha antes, lhe dá o dobro. É uma prova. É uma prova. Porque você já estava quase desfalecendo. Você estava quase sem uma expectativa. E Deus do nada lhe coroa com as bênçãos. João 42, 2, 5, 10 diz: bem, sei eu, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Com ouvindo os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Por que Jó recebeu tudo em dobro? Porque Jó agora viu a Deus. Porque Jó, em nenhum momento das suas terríveis provações sobrenaturais, negou a Deus, blasfemou contra Deus. E a maioria de nós recebemos provações naturais. É o nome que vai para o SPC, não é verdade? Porque nós fomos lá e compramos e não pagamos. É o nome que a gente denigre conforme a situação do trabalho. Encrenca, debate, coisas que nós compramos no dia a dia para nos prejudicar. E não suporta. Imagine uma sobrenatural como a de Jó. Homem vitorioso, homem exemplar. Por isso que Deus permitiu a Satanás provar a Jó. Por isso que Deus deu o testemunho de Jó. Eis aí um homem íntegro, justo, fiel, temente a mim. Que venhamos ser como Jó. Que venhamos dar um bom testemunho mediante as provações. Não abandonar o barco, não pular no avião. Se for preciso morrer dentro do barco, afogado, vamos naufragar com o barco. Se for preciso cair com o avião, vamos cair com o avião. Mas em nenhum momento vamos blasfemar o nome de Deus. Em nenhuma situação vamos largar a Deus. Vamos largar as amizades, vamos largar tudo. Menos a Deus. Menos a Deus. Porque Deus tem o melhor para nós. Tiago 2,3 diz: meus irmãos, tem grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Nós, que temos alguns anos na presença do Senhor, sabemos que essas provações têm gerado em nós paciências. Não é verdade? Nós sabemos. Muitos de nós têm testemunhos fortes para dar. Mas é isso que Deus quer, é nos fortalecer. Para quando um fraco, um debilitado em fé chegar a nós, nós temos um exemplo. O exemplo, os ensinamentos, como Jó. Jó no final cantou o hino da vitória. E se nós perseverarmos mediante as lutas que vierem sobre nós, nós iremos chegar na glória e encontrar Jó lá ao lado do Senhor. E aí poderemos conversar com Jó a respeito dessas provações. Mas em primeiro lugar precisamos vencer aqui todo tipo de provação, de afronta que vier contra a nossa vida. Todos aqueles que vierem usados por Satanás contra a tua vida, igreja, vença. Vença. Não desanime. Querem te humilhar? Querem te excluir? Que assim seja. Que assim procedam. Porque amanhã
Quando Deus te colocar na posição de honra, eles virão a ti. Virão a ti. Mas você tem que vencer nessas horas. Jesus, quando esteve neste mundo, ele foi humilhado. Ele foi pisado. Jesus foi sacrificado na cruz. Ele sofreu. Mas qual a posição de Jesus nos dias de hoje? Ele está na glória. E todos que fizeram o que fizeram com Jesus vão ter que chegar diante dele para serem julgados. Amém, igreja? Persevera. Persevera em meio às provações. O mundo não só é de provações. Há também os momentos alegres, de vitórias. Mas nós, como crentes, nós temos mais provações do que alegrias, gozo. Porque neste mundo, a Bíblia diz que nós teremos tribulações. Não conseguir, é prato predileto para crente verdadeiro, é provação. É das pequenininhas às grandes. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui domingo em mais um culto de oração e louvor para a glória de Deus. Concluímos esta noite que o homem que tem a direção de Deus, mesmo em meio às lutas e às dificuldades da vida diária, consegue ficar firme na presença do Senhor. E assim seja, e que os anjos digam amém. Vamos nos colocar em pé, fazemos uma oração para darmos término a este trabalho. Para a glória de Deus. Pai, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é abençoadora e poderosa. Que venhamos perseverar em meio às provações, em meio às tentações, Senhor. Que venhamos vencer, Pai, toda a afronta que o inimigo queira vir contra nós, Senhor. E que venhamos ter sabedoria para não buscarmos por nós mesmos, Pai, provações que venham nos danificar, prejudicar a nossa vida espiritual. Oh Deus, nós temos em Ti, a nossa vida pertence a Ti. Nós te amamos, nós te adoramos, esta igreja é Tua, Pai. Esta família é propriedade particular do Senhor. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor, Pai, desta igreja, desta família, Pai. Dá vitória, Senhor. Lança por terra toda a fúria do aniversário que queira vir contra esta igreja, contra esta família, Pai. Abençoa as famílias que estão ao redor e ao redor desta igreja. Abençoa os amigos internautas. Salva, cura e liberta a nossa parentela, Pai. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Continua conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.